Podeis assentar, meus irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja neste primeiro domingo de 2026. Efésios, capítulo 4. Nós estaremos estudando uma parte pela manhã e outra parte hoje à noite. E quero ler com os irmãos, a princípio, os 6 primeiros versículos desse texto tão maravilhoso para a nossa vida cristã. Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, ó Deus, é luz para os nossos caminhos. E nós cremos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Por isso, ó Deus, tudo que for agora para atrapalhar isso, ó Deus, este momento de entendermos o Teu recado, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a manter o foco naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E queremos, ó Pai, não só ouvir, mas principalmente praticar em nosso viver diário. Eu peço a Tua bênção e faço esta oração, ó Deus, pedindo misericórdia, usando a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Aqui está um texto que nos revela esta carta que foi escrita entre os anos 59 a 60 da era cristã. Uma carta que foi endereçada especificamente aos cristãos de Éfeso, onde hoje atualmente é a Turquia. E é incrível, meus irmãos, que esta carta, ela não ficou em uma igreja apenas, mas ela também circulou entre as igrejas daquela região até chegar em nossas mãos. E Paulo, ele foi o fundador dessa igreja de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. E você encontra isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 18 a 21. E o que é interessante, que foi a partir de lá, de Éfeso, que ele deixou a igreja para continuar pregando o evangelho, mas colocou a igreja sobre a responsabilidade de um casal muito precioso, cheio do Espírito Santo, Priscila e Áquila. E tempos depois, a história bíblica nos mostra que eles receberam ajuda de um servo de Deus, também cheio do Espírito Santo, chamado Apolo. E você vê isso em Atos capítulo 18, 24 a 26. É incrível, irmãos, que a história bíblica nos revela que em Éfeso a igreja de Cristo teve um grande desafio, porque a igreja era composta de gentios e judeus convertidos. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram de sangue judeu. Então todas as pessoas de outras nações que creram em Jesus, mas estavam ali, começaram a fazer parte da igreja de Cristo, e os judeus que foram se convertendo. Então eram 2 tipos de pessoas muito diferentes dentro da igreja. E você encontra isso em Efésios capítulo 2, de 11 a 22. E o que me chama a atenção, que no final da estadia de Paulo, foi justamente Apolo, um homem cheio da presença de Deus, quem vai fortalecer o trabalho missionário daquela igreja. E você encontra isso em Atos 18, de 27 a 28. E o que é incrível, irmãos, que na última visita que Paulo fez ali, Paulo não pôde entrar em Éfeso. E aí Paulo, então, ele teve que chamar
os presbíteros da igreja de Éfeso para irem ao encontro dele, para ele então saber como estava a igreja e conversar a respeito da igreja. Atos capítulo 20, verso 17 até o verso 35. É interessante que momentos antes, Paulo tinha ficado ali por 2 anos e 3 meses em Éfeso, ensinando a palavra de Deus. Então Paulo tinha um amor muito grande por essa igreja de Éfeso. Você vê isso em Atos 19, 8 a 10. Então Paulo ele tinha uma preocupação com esta igreja. E por causa desse esforço de Paulo para edificar aquela igreja, nós podemos entender que Paulo, mesmo preso por amor a Cristo, ele viu a necessidade de se falar de um tema muito forte para a igreja de Éfeso, o tema sobre a unidade da igreja. Porque aqueles cristãos que Paulo ganhou para Jesus Cristo estavam ficando com problemas diante daquela junção dos gentios convertidos e dos judeus convertidos. Estava havendo alguma falta de comunicação e de unidade entre eles. E Paulo soube disso quando ele estava na prisão. E é por isso que essas páginas da Epístola aos Efésios revelam a afinidade, revelam a paixão, revelam o amor de Paulo por esta igreja. E os irmãos notem comigo que Paulo começa esse capítulo 4, usado pelo Espírito Santo, falando de uma palavra que é muito forte. Para nós que lemos na língua portuguesa, talvez não. Mas aqui Paulo usa a palavra grega parakalô, que é um verbo do parakaléu, que significa dar um berro, dar um grito, fazer um clamor, chamar de uma forma muito forte para alguém se aproximar dele. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo: ei, você que está aí, vem aqui agora. Era um chamado forte e impactante. Então eu olho para esse momento e Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, eu clamo, eu grito, cheguem perto de mim, eu tenho algo da parte de Deus para falar ao coração de vocês. Qual foi o motivo de Paulo dar esse grito? Qual foi? Exatamente para que aquela igreja vivesse para a glória de Deus. E como a igreja de Éfeso viveria para a glória de Deus? Sendo unida em forma de gratidão a Deus por terem recebido toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, podemos dizer que esse grito paulino ecoou até hoje e ecoará ainda, para que eu e você pudéssemos fazer jus a essas bênçãos, vivendo de forma digna o Evangelho de Jesus Cristo, que nos libertou das trevas e nos levou para a gloriosa luz. E eu e você só poderemos externalizar esta forma digna sendo um no Senhor. É a maneira pela qual a igreja de Cristo na terra pode externalizar a glória de Deus e a manifestação do amor de Deus quando nós vivermos em unidade. E meus irmãos, Paulo estava dizendo que por causa daqueles extraordinários privilégios que ele tinha acabado de mostrar no capítulo 1, no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 3, o que eu acho interessante, Paulo está falando aqui agora o seguinte, que a igreja deveria andar dignamente, de maneira agradável ao Senhor e útil aos seus propósitos espirituais. E eu acho interessante que por isso que Paulo estava dizendo que o andar do cristão deveria refletir a vida de Cristo. Vamos falar juntos? O andar do cristão deveria refletir a vida de Cristo. E sabe o que eu acho incrível ainda aqui nesse texto? Que Paulo ainda nesse verso primeiro, ele usa a expressão andar de modo digno. Você tem essa expressão aí no verso primeiro? Andar de modo digno. Todos têm essa palavra? Andar de modo digno. Andeis de modo digno ou com dignidade. Meus irmãos, Paulo usa para essa palavra digno aqui, a palavra axios. Você não precisa guardar essas palavras gregas que eu estou dizendo, mas você precisa entender por que essa palavra foi traduzida para o nosso português com a palavra digno. Porque a palavra axios que Paulo colocou aqui tem o mesmo sentido de balança de 2 pratos. Você já foi naqueles mercados antigamente, tinha aquela balança de 2 pratos? Um para colocar o peso e outro para colocar o produto que você estava comprando? O que Paulo estava dizendo aqui é que de um lado desta balança que é a nossa vida, nós temos que colocar a nossa vida e do outro lado da balança a pessoa de Jesus Cristo.
Quando Paulo fala que nós temos que andar de modo digno como cristãos, é ter um equilíbrio nesses pratos da balança da nossa vida com quem? Com o pastor? Com a liderança? Com Cristo. É viver equilibrado com Cristo, irmãos. Isto é uma grande responsabilidade. É por isso, irmãos, que quando olhamos para esse texto, entendemos que ser crente em Jesus é exatamente não se contentar a viver um patamar inferior na vida cristã. Porque nós, como igrejas, fomos chamados para quê? Vivermos as bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você não fomos chamados para vivermos uma vida de derrota no pecado. Nós temos que viver uma vida equilibrada com a pessoa de Cristo. Meus irmãos, na verdade, quando eu olho para esse texto, eu entendo que a igreja de Jesus Cristo não tem apenas expectativas de vitória. A igreja de Jesus Cristo tem a certeza absoluta, a garantia da vitória, porque nós estamos nesta igreja por causa de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. É por isso que quando Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... E aí o que Jesus fala do jugo? Porque o meu jugo, e o que é jugo? É colocar o pescoço na mesma canga. É você estar junto com Cristo e Cristo junto com vocês. Nós fomos chamados para sermos em Cristo mais do que vencedores. A igreja de Jesus sempre vai ser uma igreja triunfante. Não porque ela o é, mas porque o seu cabeça é. Nós somos militantes. Em breve seremos triunfantes, mas enquanto ficarmos aqui, nós temos que entender que nós estamos nesta balança. Por isso que Paulo estava gritando, ele estava clamando àquela igreja para que vivesse uma vida de santidade, de piedade, de amor, equilibrada com Jesus Cristo. Para que a igreja vivesse aquilo que Deus, em Cristo Jesus, tinha feito pela sua igreja. E meus irmãos, foi uma maneira de Paulo atrelar nesse momento a doutrina com a vida. Porque a vida cristã é consequência da doutrina. Ou seja, a doutrina é a base da vida cristã. Vamos falar juntos? A doutrina é a base da vida cristã. Mas infelizmente hoje, tem muitos crentes que não suportam ouvir a palavra doutrina. Quando alguém fala, olha, você vai participar da classe de doutrina. A pessoa já fala, vai ser aquela classe chata, né? Talvez porque não entendem o que de fato é esta palavra. E eu pergunto à igreja, o que vocês entendem pela palavra doutrina? Será que doutrinas são regras? Doutrinas são normas? Doutrina é um estado de fundamentalismo religioso? Vocês acham isso? Não é. Engana-se quem pensa isso. Na verdade, queridos, doutrina é o conteúdo de tudo aquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Isso é doutrina, é o conteúdo de toda a história da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, se não gostamos de ouvir daquilo que Jesus fez por nós para nos resgatar, para nos salvar, então nós não gostamos de doutrina. Porque, como eu disse, doutrina é o conteúdo da verdade revelada de Deus, acerca de tudo que Deus fez por nós. É por isso que Paulo, ele estava ligando doutrina com a vida. Irmãos, a vida cristã só tem sentido se estiver entrelaçada a essa doutrina, e assim nós vamos estar equilibrados com Cristo. Se vocês estudarem a respeito do que aconteceu com a igreja no século XVII, vocês vão ver que muitos crentes começaram a dizer que não queriam mais saber de doutrina. Eu estou cansado desse negócio de doutrina. Eu estou cansado desse negócio de só estudar. Eu quero a experiência sobrenatural. Eu quero viver o novo de Deus. E infelizmente, a igreja desta época, ela não soube equilibrar os dois extremos. Ela então acabou gerando no meio dela algo chamado de pietismo religioso. Sabe o que é isso? Eram as pessoas que estavam vivendo o extremo da doutrina. E isso divorciava-se da vida. É tudo as pessoas, isso é pecado, isso não pode ser pecado. Isso não é... E aí as pessoas ficaram cansadas da doutrina. Infelizmente, a doutrina no século XVII, ela ficou engessada, gelada, fria, foi usada apenas para o intelecto da igreja. Foi então que eles pulam dessa área fria da doutrina e vão para o outro extremo.
E aí decidiram jogar fora a doutrina e começaram a ficar em busca do sobrenatural, em busca de ver algo novo, e isso gerou um misticismo no meio da igreja, ou seja, um experiencialismo completamente falso no meio da igreja. O Espírito Santo só está aqui porque houve cura, houve manifestação, alguém falou em línguas, outro viu algo voar dentro da igreja. Ah, Deus estava neste lugar. E assim aconteceu com a igreja no século 17. Porque as pessoas estavam querendo ter experiência, só que não existe experiência real sem estar firmado na verdade, que é a palavra de Deus. A igreja não soube equilibrar doutrina com a vida. E vejo, meus irmãos, que as pessoas desejaram sentir mais emoções, ver milagre acontecendo, do que celebrar o verdadeiro milagre que eles já tinham em suas vidas, que era Jesus Cristo, era a salvação de suas almas. É por isso que eu sempre digo, melhor do que um milagre é não depender do milagre. Porque se você vive sempre dependendo do milagre, é porque a situação está sempre difícil. Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso que o maior milagre na vida do crente é viver Cristo, é estar de forma digna na balança com Cristo, é viver e experimentar sempre o amor de Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que mediante essa análise introdutória, que nós podemos entender a ênfase de Paulo aqui neste capítulo 4, a unidade da igreja. E esse é o tema da Convenção Batista Brasileira para este ano. E nós só conseguiremos viver essa unidade se vivermos o amor de Cristo. Ou seja, se estivermos equilibrados na balança com Cristo. É por isso que nesse primeiro domingo de 2026, eu estou usando esse capítulo 4 e vou encerrar a noite para falar exatamente sobre a unidade. E o que Deus nos ensina aqui é que cada um aqui é importante aqui na terra, é importante na vida dessa igreja. Olha para quem está do seu lado, você pode olhar para essa pessoa e dizer, você é importante aqui nessa igreja. Você é importante. Nós somos importantes nessa igreja para o Senhor. É por isso, irmãos, como corpo de Cristo, a sua parte, a minha parte importa. Como corpo de Cristo que somos, a sua parte e a minha parte importa. Então, 2 lições agora pela manhã e uma à noite. Primeira delas, a sua parte como a minha parte importa nesse corpo, porque nós podemos compreender que unidade não é uniformidade. Vamos falar juntos? Unidade não é uniformidade. Versículo 2, vamos ler? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, pavio longo. Pastor, meu pavio está curto, então você precisa esticar isso aí. Porque aqui diz que nós temos que fazer o quê? Ter humildade, mansidão, longanimidade. De que maneira? Para suportar uns aos outros, hein? Queridos, unidade é algo interno, Deltim. Unidade é algo interno. Uniformidade é algo externo. Uniformidade é aquilo que nós fazemos dentro de uma escola quando coloca uniforme. Todo mundo tem que ficar com a mesma roupa. Uniformidade é assim. Mas unidade é algo produzido em nós por Deus. Eu e você nunca poderemos produzir unidade. Isso é algo sobrenatural. Mas a uniformidade é aquilo que é produzido pelo ser humano. É querer vestir o outro com aquilo que nós queremos que o outro se vista. É colocar no outro aquilo que nós queremos que o outro faça. Isso é uniformidade. Então, unidade não é uniformidade. Um exemplo disso. Há um tempo atrás eu falei aqui no Coro Celebrais sobre esse assunto. Aconteceu na década de 60 para cá. O assunto do momento era ecumenismo. Os irmãos se lembram desse momento? Década de 60, no meio evangélico no Brasil. Ecumenismo. E o que é ecumenismo? Era fazer com que todas as denominações e igrejas que se diziam cristãs ficassem juntas debaixo de um mesmo guarda-chuva. A proposta do ecumenismo não era discutir doutrina, mas era exatamente viver uma comunhão. Eles diziam o seguinte, olha, é por causa da doutrina que nós estamos divididos. Então vamos falar só de amor. E eles usaram esse texto para dar base a essa ideia de vivermos em amor. Mas, irmãos, não é isso que o texto nos ensina. Como eu e você poderemos ser um sem estarmos firmados na verdade das Sagradas Escrituras? Como? Como ser um? Com pessoas que se prostram diante de imagens esculpidas para adorar. Como eu posso ser um com ela?
Como eu posso ser um com pessoas que simplesmente olham para a Bíblia e falam, Jesus não é Deus, Jesus é um semideus, Jesus é o arcanjo Miguel. Como eu posso ser um com alguém que crê que Jesus é uma criação de Deus? Como ser um com pessoas que creem na reencarnação? Você morre, reencarna até ficar purificado e vai para o céu. Como que eu posso ser um com pessoas que não entendem a palavra? Como ser um com pessoas que banalizam a família, banalizam o sexo? Não dá. O que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que a verdadeira igreja de Jesus é aquela que ama, que zela a doutrina do Senhor. E Paulo deixou claro que somente quem de fato conhecia o verdadeiro amor é que poderia viver a doutrina. E é interessante que a palavra amor é a palavra agape no grego, que significa amor incondicional. Eu vejo muitas pessoas chamando amor ágape, mas a pronúncia o acento é no segundo A, agape. E aí essa palavra agape, a palavra amor incondicional, é o que nos dá condições de termos um suporte para vivermos em unidade. É o amor de Deus em minha vida, em sua vida, que nos dá condições de olhar para aquela pessoa difícil de lidar e dar suporte para ela e dizer, nós somos um. E só quem possui esse amor, que consegue manter esse equilíbrio com Cristo, ama suas doutrinas e consegue amar pessoas difíceis. Pense naquela pessoa difícil que você conhece. Você consegue amar essa pessoa e conviver com ela? Pastor, não dá não. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Amar os nossos inimigos. E será que essa pessoa que você tem raiva dela é sua inimiga? É seu inimigo? Paulo vai dizer no versículo 3, vamos ler? Façam o quê? Todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo quê? Pelo vínculo da paz. Irmãos, isso aqui é incrível, porque só se mantêm unidos no Espírito aqueles que nasceram de novo. Só se mantêm unidos no Espírito aqueles que creem que a Bíblia é a verdade para a sua história. Por exemplo, imagine uma família onde existam 3 filhos. Todos os 3 filhos viveram muito bem, vindos do mesmo pai, vindos da mesma mãe, ou seja, todos têm o mesmo sobrenome, têm o mesmo sangue. Mas certo dia, essa família briga. Você já passou por isso? E aí, por causa dessa briga que tiveram, cada um foi para uma região. E lá constituíram famílias e viveram longe um do outro. E passaram-se anos sem falar. Você conhece famílias com história assim? Agora, a pergunta que eu faço à igreja. Esses que foram embora, deixaram de ter o mesmo sobrenome? Não. Deixaram de ter o mesmo sangue? Não. Porque eles são irmãos, são da mesma família, são da mesma genética. Então a unidade deles, ninguém pode tirar. Querendo ou não, eles são a mesma família. Magoados, longe um do outro, mas são a mesma família. Ninguém pode tirar isso deles, ninguém pode retirar a genética dessas pessoas. Então, a situação que eles estão vivendo hoje, de divisão, cada um num canto, é agradável? É boa? Traz paz? Absolutamente não. O que está faltando? O que está faltando para essa família? Viver o amor. Viver o amor de Deus. Porque quando se vive o amor de Deus, há perdão. Quando se vive o amor de Deus, há restauração. Quando se vive o amor de Deus, há comunhão. E assim no corpo de Cristo aqui na terra também, a verdadeira igreja. Porque nós só somos um, não porque somos bonitinhos, mas porque Cristo nos amou e o amor de Cristo nos alcançou e fomos transformados pela graça de Jesus. Não é qualquer amor, irmãos. Não é o amor de um líder religioso. É o amor agape, é o amor divino, é o amor incondicional. E é por causa deste amor que o Espírito Santo trabalha o tempo todo para preservar o que é no meio da igreja? A unidade. É por isso, irmãos, que não tem como alguém dizer que ama Jesus Cristo e viver sempre de briga, com falta de paciência com o outro. Não tem como. Que amor é este? Não pode ser o amor agape. Se eu e você vamos morar um dia no céu, por que não podemos desfrutar desse céu aqui na terra entre nós? É isso que Paulo estava dizendo. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando, ou seja, dando suporte uns aos outros. De que maneira? Em amor, no amor agape, no amor de Deus. E nós fazemos isso quando eu e você organizamos 3 escalas em nossa mente, como crentes em Jesus. Primeiro,
A igreja precisa ter unidade com o próprio Cristo, viver na balança, lembram? Então nós começamos a unidade com quem? Com Jesus. Porque nós estamos com Jesus e Jesus está em nós, não é isso? Se alguém está em Cristo. Segunda questão, a igreja precisa ter unidade com a sua família sanguínea, que nós somos uma família sanguínea. Pelo sangue de Jesus, eu sou um com a irmã Rosane. Temos o mesmo sangue sobre nós, não geneticamente como ser humano, mas sobre nós temos o sangue de Cristo, faz com que eu e você sejamos irmãos, eu e o Névito sejamos irmãos, eu e o Júlio, o Romualdo, ou seja, todos nós somos irmãos, porque fazemos parte desta família sanguínea, o sangue de Cristo nos libertou. Terceiro, a igreja precisa ter unidade, porque nós temos que olhar um para o outro como irmãos em Cristo, irmãos que também foram alcançados pela graça de Jesus. E só por último, em quarto lugar, é que nós temos que pensar no eu. E aí quando eu falo colocar o eu em quarto lugar, não quer dizer se autodesprezar, mas é com o propósito de pararmos de pensar que somos melhores que o próximo. Nós somos todos iguais perante Deus. Irmãos, mesmo que não concordemos com algum irmão, nós temos que entender que quem é o nosso juiz é Deus e não nós. É por isso que pode ter unidade diante da individualidade, porque nós vivemos essa unidade pelo amor, pelo sangue de Cristo, e nós não vivemos uniformidade na igreja. Somos diferentes, temos pensamentos diferentes, nem todo mundo torce para o time maravilhoso do Fluminense. Eu vi que alguns ficaram com cara feia para mim. Eu te amo assim mesmo, em Cristo Jesus, né? Vocês imaginem que chato não seria a igreja toda sendo fluminense. Imaginem se a igreja toda fosse flamenguista. Então nós temos que ter diversidade, irmãos. Isso é bom, isso é saudável. Somos diferentes. Só que a gente tem que entender que nessa diferença não podemos vestir o outro com aquilo que nós achamos que é o melhor, que é o certo. Nós devemos, na verdade, nos revestir sempre de Cristo, nos revestir do amor, porque esse amor de Cristo em nós gerará em nós unidade diante da individualidade. É só assim que nós faremos a parte que nos cabe nessa igreja, aqui neste corpo, a igreja militante, porque nós temos o sangue de Jesus e fazemos parte desta linda família, a igreja de Jesus. Essa é a primeira lição. Unidade não é uniformidade. Segunda e última lição agora de manhã. A sua parte e a minha parte importa nesse corpo, porque entendemos também que fomos chamados para ser solução e não problema diante da unidade. Vamos falar juntos? Fomos chamados para ser solução e não problema diante da unidade. Verso 4, vamos ler juntos? Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Irmãos, aqui Paulo falou qual é o fundamento dessa unidade. O fundamento da unidade é acabar com toda a frustração, é acabar com os problemas. Ele discorreu aqui dizendo que há um só corpo, ou seja, só existe uma igreja. Não é só a segunda igreja batista em Petrópolis, a igreja de Cristo no mundo inteiro é uma só. É a igreja formada por pessoas lavadas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo da promessa. Pessoas que sabem amar, perdoar. Essa é a igreja una de Cristo. Ela é guiada sempre pelo mesmo Espírito. É ela que nos faz ter sempre a mesma esperança. E que esperança é essa que nós temos aqui? A esperança da volta de Jesus Cristo, porque Jesus é o único Senhor da igreja. Ele é, conforme diz a língua grega, o Kyrios, o Senhor absoluto. É o que Paulo diz no verso 5, vamos ler? Porque só há um Senhor, só há uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Irmãos, é esse único Senhor que nos gerou numa só fé. E essa uma só fé significa que é uma verdade. E foi essa única verdade que nos levou ao batismo. Porque nós cremos em Jesus e fomos batizados. E nós sabemos que batismo salva, não salva? Ah, muito bem, batismo não salva, porque tem muita gente que recebeu o selo externo do batismo, mas não tiver o selo interno pelo Espírito Santo.
Tem muita gente que só batizou na igreja, só se molhou, mas não nasceu de novo, continua no pecado, continua vivendo os prazeres desta terra, mas não estão conectados com Deus. Foi apenas um selo externo, só foi no dia que todo mundo aplaudiu e disse, seja bem-vindo à nossa família, mas dentro do coração dela, ela não teve uma nova conversão, uma nova vida. E aí, as pessoas acham que são salvas, mas não são. Prova disso é o viver dessa pessoa no dia a dia. A pessoa não ama, a pessoa não perdoa, a pessoa explode com facilidade, não sente nojo do pecado. Você já passou por momentos assim? Então peça ao Senhor, Senhor, eu não quero viver essa vida longe de Ti. Veja que o ladrão lá na cruz, ele pôde ser batizado? Ele não foi batizado, mas a Bíblia diz que ele foi salvo. Por quê? Porque ele foi selado por dentro, porque ele revelou o seu testemunho perante todos naquela cruz, em Lucas 23, 39 em diante. Ele disse, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias. Irmãos, isso revela maturidade espiritual, isso revela conversão. Tem muita gente que diz que é convertida, mas quando sai da igreja, ela se torna um agente secreto de Jesus. Só falta a musiquinha, paranã, paranã, até entrar no carro. Ninguém viu 007, só eu, né? Também cantei mal demais, né, gente? Quando a pessoa tem um selo do Espírito Santo, ela tem maturidade. E a maturidade gera unidade. Vamos falar juntos? A maturidade gera unidade. Mas, infelizmente, eu tenho visto pelas igrejas por aí, muitas pessoas imaturas que causam feridas nos outros, geram frustração, são problemas e não solução. Pessoas imaturas que acabam usando as línguas para criticar destrutivamente, mas não usam os seus braços para fazer alguma coisa. São crentes que simplesmente dizem que amam a Jesus, mas não são maduros, não são selados pelo Espírito Santo, porque são pessoas que estão usando mais a língua para criticar do que os braços para servir. E é triste, irmãos, quando eu tenho visto como pastor e conversando com outros pastores, não só batistas, de outras denominações, que há pessoas que às vezes trocam de igreja para recomeçar suas vidas, porque não tiveram estrutura para lidar com a imaturidade de muitos irmãos. Porque às vezes sobram pessoas imaturas que só querem apontar o dedo, os erros, mas não oferecem o ombro para dar suporte e dizer, conte comigo, eu estou aqui para te ajudar, você e eu somos um no Senhor. As pessoas não têm, ó Deus, cérebro para poder trazer ideias. Eu não entendo, eu falo com o Senhor, Senhor, como que pode as pessoas tão inteligentes usam seus cérebros para discutir coisas tão irrelevantes? Discutir coisas que realmente demonstram que ela não tem inteligência de verdade, não tem criatividade para trazer solução diante daquele problema, ela só quer jogar mais fogo naquele problema. É incrível, irmãos, como muitas igrejas perdem tempo com coisas sem importância nas suas reuniões. A igreja de Jesus, nesse tempo, ela precisa empregar mais inteligência, usar o corpo, o braço, a boca para a solução, a fim de alcançar esse mundo para Jesus Cristo. A igreja desse tempo precisa integrar no exército daqueles que compreendem e amam, o exército que está sempre destilando o amor de Cristo. É por isso que tem muita gente cansada das igrejas e cresceu-se o número dos desigrejados, porque muitas vezes nas igrejas, pessoas imaturas usam seus olhos para ver as brechas, as teias de aranha, a poeira, mas não têm disposição para tapar essas brechas e limpar essas poeiras e tirar as teias de aranha. São pessoas capazes de fazer belos diagnósticos. Colocam que esse é o problema da igreja, mas ela mesma não é a solução para resolver esse problema. Você conhece gente assim? Nós temos que ser ombro para quem precisa. Temos que dar suporte em amor. Deus não nos chamou para sermos problema, mas para sermos solução. Vamos falar juntos? Deus não nos chamou para sermos problemas, mas sim para sermos solução. Há muita gente cansada na igreja porque trabalhou demais, se envolveu demais, foi incompreendida, foi criticada e ela acabou se afastando. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que nós recebemos um novo coração. Não é isso que nós cantamos? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e peço a bênção. Te abençoo, meu irmão, porque preciosa é a nossa comunhão. Meus irmãos, é por isso que nós entendemos que a igreja militante vive em unidade, mesmo diante da sua individualidade. E no final, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder vai ser dado para quem?
para o Senhor da igreja, que está nessa balança na qual nós andamos diariamente como cristãos e como servos de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho interessante? A sua parte importa, porque nós estamos no processo de amadurecimento para sermos sempre um. Então nós temos que entender que viver a unidade realmente não é tão fácil assim. Mas nós precisamos entender que Deus vai nos usar para ser solução diante dos problemas que estão acontecendo. Deus vai usar a nossa individualidade para ser solução. E a nossa individualidade vai somar com os outros e nós faremos parte dessa unidade. Então, nós vamos ver a glória do Senhor sendo refletida em nosso meio. E muitos continuarão vindo para a igreja porque vão dizer: eu tenho visto que Deus está com vocês. E eu tenho visto que isso é verdade. Deus está aqui nessa igreja. Deus está agindo aqui entre nós. E Deus está fazendo uma obra linda aqui nessa cidade, pela instrumentalidade desta igreja. Porque aqui nós temos irmãos e irmãs cheios da presença de Deus, que amam viver a sua individualidade, mas na unidade. E que são instrumentos para serem solução. E têm sido solução diante dos problemas que nós temos enfrentado. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando, qual é o desânimo que você está tendo hoje, até mesmo com relação à igreja. Pensa numa coisa: Deus te chamou justamente para ser forjado nesta hora de dificuldade de relacionamento. É agora que você vai exercitar o amor, o perdão e a graça de Jesus sobre a sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a conversar com Deus e dizer: Senhor, eu confesso que eu fiquei chateado com o irmão fulano de tal, a fala que ele me deu, a fala que ela me deu. Mas, Senhor, nesta manhã, eu te agradeço porque o bálsamo do Senhor derramou mais uma vez sobre o meu coração. Diga para o Senhor nesta manhã: Senhor, ajude-me a entender que unidade não é uniformidade. Diga para o Senhor: Pai, eu quero ser solução, eu não quero ser problema. Ajude-me, ó Deus, a resolver os problemas e a ser um instrumento nas tuas mãos para dar suporte em amor àqueles que estão feridos, àqueles que não têm mais paciência, àqueles que estão se afastando. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para que a unidade da tua igreja permaneça até a volta de Jesus Cristo. Talvez você precise viver essa unidade na sua família. Talvez você precise perdoar ou pedir perdão ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais. O Senhor quer que você faça isso ainda hoje, para que você possa sentir como é prazeroso ser solução diante das adversidades. Talvez você veio aqui neste primeiro domingo de 2026 e você continua vivendo as coisas velhas na sua vida. Você ainda está magoado com alguém, chateado com alguém. E Deus está te chamando nesta manhã para perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Assim como Cristo derramou seu sangue precioso naquela cruz para nos dar a tão grande salvação. Cristo teve o seu corpo rasgado por mim e por você, não só para fazermos parte de uma igreja e participarmos da ceia do Senhor, mas para desfrutarmos um pedacinho do céu aqui na terra, vivermos a unidade diante da nossa individualidade. Talvez hajam pessoas que você hoje precisa sair do culto, conversar com ela e dizer para ela: olha, me perdoe se eu magoei o teu coração. Eu quero ser bênção na sua vida. Me perdoe se eu falei algo que feriu você. Eu não quero voltar para minha casa e ficar com esse sentimento de que você está triste comigo. Isso é maturidade. Isso é dizer que você realmente está cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja magoado com alguém da sua própria casa. Esse é o momento de você conversar com a sua família. Faça isso hoje e vocês verão a manifestação sobrenatural da glória de Deus sobre a sua casa. Você crê nisto? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento que antecede a celebração da ceia do Senhor. O Senhor quer que a gente acerte os pontos do nosso coração diante da unidade. Talvez você seja aquela pessoa que quer fazer da igreja uma uniformidade, quer que todo mundo pense igual a você, age igual a você, e você acha que você é o dono do saber, é a dona do saber. O Senhor está te dizendo hoje: olhe que a unidade não é uniformidade. Respeite a individualidade de cada um e veja que essa individualidade em Cristo fará gerar a unidade entre nós. Talvez alguém que te feriu aqui esteja nesta manhã presente,
Gere no teu coração perdão. Diga: Senhor, eu quero ser solução, Senhor. Senhor, eu tenho sido áspero com as pessoas, e o Senhor derramou a sua vida naquela cruz por mim. Que amor é esse, ó Deus? É o amor agape, é o amor divino. Eu fico constrangido, Senhor, diante do teu amor. Diga isso para o Senhor. E diga: Pai, eu quero ser solução. Eu preciso ser bênção, Senhor. A começar na minha casa, nos meus relacionamentos e na igreja do Senhor. Eu não sei como você está nesse primeiro domingo, mas Deus te chamou para que você seja esse instrumento de glória, a começar dentro da sua casa. Você quer? Se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, porque nada é irrecuperável para o nosso Deus. Vamos louvar. Ó Deus, o teu amor nos constrange. Como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo, não tem como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o teu amor excede a nossa razão. Ó Deus, o teu amor é que nos trouxe hoje aqui nesta manhã, porque é o Senhor quem nos revestiu deste amor. Obrigado, ó Deus, porque por Cristo Jesus, hoje nós podemos viver a nossa individualidade nesta unidade, desta linda família, a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque são as adversidades que forjam o nosso caráter e nos ajudam a amadurecer na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a ver aquele irmão que talvez falou com a gente de forma atravessada, como alguém que precisa do nosso apoio, do nosso amor. Senhor, ajuda-nos para que possamos ter este ano de 2026, um ano em que a tua igreja continue crescendo nesse amor que ela tem. Uma igreja, ó Deus, que há 77 anos agora tem refletido este amor aqui nesta cidade de Petrópolis. Louvado seja o teu nome, e que a tua igreja continue crescendo nesse amor. E ó Pai, ajuda-nos a entender, Senhor, que nós somos chamados para sermos solução e não problemas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos sair daqui nesta manhã, ir atrás daqueles que talvez estão afastados, desanimados, chateados, e que possamos ser, ó Deus, um bálsamo do Senhor nas vidas dessas pessoas. Eu peço a tua bênção, ó Pai, sobre cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Quero convidar você a tomar o seu assento e quero convidar o corpo diaconal a vir aqui neste momento
nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Este é um momento muito especial na vida da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra do nosso Deus assim nos ensina. Vamos ler? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Examine-se cada um a si mesmo. Olhe para a sua individualidade agora, para a sua vida. Como você está diante de Deus? O Senhor conhece o teu coração. Há pessoas que não participam da ceia porque não estão bem. Este é o momento que você não deveria deixar de participar, porque é a comunhão da igreja. Este é o momento santo na vida da igreja. Você precisa participar. Coloque diante de Deus o que está incomodando o teu coração. O texto é claro. Examine-se. Converse com Ele. Ele está aqui, entre nós e em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece a nossa individualidade. O Senhor sabe como nós somos. O Senhor conhece os nossos temperamentos. O Senhor sabe, ó Deus, como somos tendentes, às vezes, a ferir pessoas com palavras. Pai, nos perdoe. Queremos ser bálsamo, ó Deus, na vida do nosso próximo. Agora, neste momento, ó Deus tão santo, cada um orando ao Senhor, eu creio tremendamente que o Senhor nesse momento está derramando o bálsamo sobre cada coração. Bálsamo do perdão, da restauração. Queremos participar deste momento, ó Deus, com o coração aberto, livre de qualquer sentimento ruim. E por isso nós oferecemos tudo isso ao Senhor em gratidão por tudo que Cristo fez por nós naquela cruz. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento? Em nome de Jesus. Esse aqui melhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Ave mais que a neve,
chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavares, mais alvo que a neve serei. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante-me suas mãos. Todos receberam, na galeria também? Todos? Continuemos então. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força
Nós vamos continuar louvando a Deus com o hino 289 do Cantor Cristão. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, que teve o seu corpo rasgado por nós naquela cruz, participemos do pão. Convido o diácono Carlos Marcos. Agradeço ao Senhor pelo corpo de Cristo rasgado naquela cruz em nosso lugar. Eterno Deus, nós queremos, Senhor, nesta hora, te agradecer por esse momento, ó Deus, de comunhão da igreja, Senhor, por meio da celebração da ceia do Senhor. Quando recordamos, ó Deus, o sacrifício que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue, para que os nossos pecados, ó Deus, fossem perdoados. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos na salvação por meio de Jesus Cristo. Amém, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja aqui reunida, ó Deus, como um só corpo, Amém, celebra Deus. este momento, Amém. agradecidos a ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, renova em nossos corações, Senhor, em nossas vidas, durante toda a nossa caminhada, a certeza, ó Deus, da salvação Amém, por Deus. meio de Cristo Jesus, Ó Deus. unicamente. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo, recebe a nossa gratidão, pois nós te oramos em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém, Senhor. Amém.
O texto continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Eu quero convidar você a ficar em pé. Diante da nossa individualidade, nós vivemos esta unidade pelo sangue de Cristo. E se você se sentir à vontade, troque o cálice com quem está do seu lado e diga: em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Pelo sangue de Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Amém? Você trocou o cálice? Nós vamos nesse momento, em memória do Senhor Jesus, participar do cálice, lembrando do sangue de Cristo derramado naquela cruz, para nos fazer ser um só, neste corpo, a igreja de Jesus. Participemos do cálice. Convido a diaconisa irmã Adriana. Agradeço ao Senhor pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, que nos deu esse privilégio de sermos um no Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus, por essa manhã, onde como igreja, Senhor, podemos relembrar do sacrifício de Cristo na cruz, Oh, Deus. pelos nossos pecados, para justificar, Senhor amado, os nossos erros, ó Oh, Deus. Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque tu pagaste o preço que era Louvado nosso, seja o teu Senhor. nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque podemos viver, Senhor amado, em novidade de vida Amém, em ó Ti. Deus. Agora, Senhor, que assim como juntos tomamos a ceia, possamos Deus. viver o Teu amor em unidade de Amém, ó vida, Deus, ó Pai. como família, como corpo, Senhor, refletindo o Teu amor, Senhor, Amém, para os que nos Jesus. cerca. Oh, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, pelos nossos pecados. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te desafiar a abraçar duas pessoas que você não abraçou. Abraçar a mesma pessoa toda hora não dá, né? Então sai do seu lugar, dê um abraço àquela pessoa, diga para ela como é importante estar aqui na casa do Senhor. Deus abençoe, querido. Querido, Deus abençoe, querido. Eu também, cara. Amém? Deu esse abraço gostoso? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar o culto, mas antes eu quero te convidar a dar a mão quem está do seu lado. Nós vamos encerrar este culto orando ao Senhor de forma muito específica, em frase, e quero convidar você aonde estiver a fazer esta oração. Mas eu quero convidar você a orar, a soltar a sua voz. Às vezes eu vejo que algumas pessoas têm vergonha de fazer isso. Isso é um momento importante da unidade da igreja. Nós estamos juntos, como uma família. Aonde você estiver, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, faça uma oração em frase. E depois eu estarei encerrando com a bênção apostólica e nós estaremos assim, adorando o nome de Jesus para encerrar este culto. Vamos orar? Amém. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, ó Pai. Amém, ó Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. É verdade, Deus. Oh, Jesus, obrigado. Amém, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu renovo.
Obrigado, Deus. Amém, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Ó Jesus. Oh, Deus, obrigado, Pai. Amém, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja. Obrigado, ó Pai, pela história que o Senhor permitiu essa igreja ter, agora alcançando 77 anos de organização eclesiástica. Te louvamos, ó Deus, por todos os feitos do Senhor neste lugar, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós e entre nós. Ó Deus, te louvamos, porque a tua igreja tem marchado aqui nesta terra e as portas do inferno não têm resistido ao avanço da tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado neste lugar. Te louvamos, ó Deus, por cada membro desta igreja, cada líder dessa igreja. E, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, um domingo abençoado por Ti e que possamos estar aqui mais uma vez à noite, ó Deus, para juntos celebrar o Teu santo nome, que o Teu grande amor, ó Deus, amor esse inexplicável, amor incondicional de Deus Pai, que a graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo e que a consolação do Teu Santo e Divino Espírito esteja com o Teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém.